E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 23 de janeiro de 2024, terça-feira, estou aqui para conversar com vocês sobre evolução, né? O que é a evolução do ser humano, o que é a evolução da condição humana. Nossos corpos, eles mostram a evolução, né? Eles mostram para que nós existimos. Então, se você parar para pensar, né? A gente pode ver que, por exemplo, a nossa dentição é uma dentição de herbívoros, né? Nós não estamos condicionados fisicamente para consumir carne. Tanto é que nós precisamos cozinhar a carne, né? E ainda que a gente cozinhe essa carne, a gente pode observar que existe uma dificuldade de mastigação e de deglutição quando essa carne não é macia. Então, tá bem claro, né? Fisicamente, do ponto de vista evolutivo, que nós não somos carnívoros. Nós, humanos, nos desenvolvemos com uma dentição de herbívoros. Mas ainda assim, a gente continua a consumir carne, né? A gente cozinha, a gente frita, a gente processa para continuar indo contra a nossa própria evolução. O correto, do ponto de vista evolutivo, né? Se a gente for respeitar a nossa própria dentição, nós somos herbívoros. Não temos mais necessidade de carne. Entretanto, né? A ciência, né? Vendida, a medicina vendida, diz que nós temos que consumir carne para termos as proteínas da carne. Só que a vaca e o boi que nós consumimos não comem carne. Puta que pariu, é foda, né, cara? É só observar, né? Os bois, as vacas comem grama, comem vegetais. E a medicina, a ciência diz que nós temos que consumir carne para termos as proteínas. Mas a carne que nós consumimos, do boi, da vaca, do churrasco, esses animais não comem carne. E desenvolvem proteína, né? Então, né, hoje o vídeo aqui é para falar sobre isso. Pare para pensar, né? Observe a sua constituição física e você vai ver que você é um herbívoro. E pelo fato de nós consumirmos carne, nós temos vários problemas intestinais, gástricos, nós temos várias doenças que surgem a partir do consumo de carne. Eu mesmo, né? Consumo ainda carne. Mas a ideia do vídeo aqui hoje é para passar para você isso, né? Isso é um erro. Eu sou porra louca mesmo, não tô nem aí pra porra nenhuma, né? Mas ainda consumo, né? Essa carne processada, essa carne cozida, porque o natural de quem consome carne, né? De quem é carnívoro, é comer a carne in natura, né? Como leão, tigre, um tubarão, consumir carne in natura, né? Mas nós pervertemos isso aí, né?
Simplesmente nós cozinhamos, fazemos os famosos churrascos, né? Passamos por todo um processo de amaciamento da carne para que possamos consumir, né? Isso é um erro, porque nossa dentição é de herbívoros. E aí, né? Continuando com essa ideia de que a gente tem que olhar a nossa Constituição, a gente tem que olhar o que a gente se tornou, porque o animal, né? O Neandertal, o pré-humano, o proto-humano, que era o Neandertal, né? Era um macaco primitivo que simplesmente construía algumas ferramentas básicas, né? Se alimentava de carne, né? Era um ser primitivo. E aí houve a evolução para a nossa condição. E hoje nós somos seres que andamos eretos e a princípio temos consciência, que nunca houve consciência na natureza em local algum. E ainda hoje, se você for parar para pensar, não existe consciência em animal algum, a não ser no ser humano, né? Em poucos, né? Porque consciência tem a ver com racionalidade. E racionalidade é uma coisa para poucos. Existem agrupamentos de humanos, né, que desenvolveram racionalidade. Mas a racionalidade desses grupos só serve aos interesses físicos. Né? Conforto, lazer, mas também controle dos outros, escravidão. A religião tá aí, né? A religião é a religião é um dos maiores expoentes da racionalidade aplicada à escravidão. A religião é um dos maiores expoentes da racionalidade aplicada a controlar os outros. Então, se você for parar para pensar, hoje, né? Praticamente na nossa sociedade, só existe racionalidade para controle. Isso é Matrix, né? Matrix é aplicar a racionalidade para o controle de outras pessoas. A Matrix é aplicar a racionalidade para controle da sociedade. A Matrix é aplicar a racionalidade para impor sofrimento, dor, controle. Não é isso. Isso é que é Matrix. Matrix, a palavra Matrix, que tem a ver com mater, mãe, matéria. A Matrix existe para controle, é um controle racional sobre outras pessoas. Agora, eu tô aqui para falar hoje isso com você, né? Como eu já disse anteriormente, observe o seu corpo, observe a sua dentição. A sua dentição é de herbívoro, portanto, nós deveríamos estar consumindo apenas vegetais, né? Como o gado que a gente mata para comer, consome. Nós deveríamos estar consumindo legumes, verduras, e teríamos que ter acabado com essa indústria do abate, não é? Que hoje prevalece. McDonald's, churrasquinho final de semana, né? Você está comendo cadáver de outras criaturas que foram mortas para simplesmente você ter um deleite. E isso é um aspecto animal. O animal mata, porque o animal não tem alternativa. O animal tem que consumir a carne do outro. Carne, essa carne nossa aqui, ó, carne, foi feita para ser consumida. Foi feita para ser deglutida. Foi feita para se alimentar os outros. Só que nós nos colocamos numa condição onde isso não acontece mais, né? Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Dificilmente homens são devorados, né? Mas ainda continua essa ideia de devorar outras criaturas. A indústria agropecuária, né? Do gado continua a consumir carne de outros animais, enquanto a nossa dentição não é mais apropriada.
E aí se transforma um cadáver em hambúrguer, se transforma um cadáver em chicken, né? Se transforma um cadáver em qualquer coisa, né? Para se consumir. Pode ser um churrasco. O que é um churrasco senão um banquete de cadáveres, né? E o que eu falei, nossa dentição não é mais apropriada. Se não for cozido, se não for frito, se não for de alguma forma processado, a gente não consegue consumir. Então, quando você olha para o seu próprio corpo, você vê que o seu corpo não é mais o corpo de um carnívoro, mas sim de um herbívoro. E aí, né, evoluindo além disso, além dessa ideia, a gente pode pensar na própria sexualidade, né? Todos os animais, a maioria deles, né, tem uma postura quadrúpede. A maioria dos animais tem uma postura de 4. Para quê? Para poder correr, né, de uma maneira mais eficiente, para pegar uma presa. E também para poder procriar de uma maneira mais fácil, né? Claro, um animal de 4, o outro vem, né, se coloca sobre e a procriação acontece. Então, a condição de 4, né, prostrado, é a condição do animal. Isso é facilmente observável nas formas, né? A forma de 4, quadrúpede, facilita a procriação, porque é um animal de 4, o outro vem e se acopla, né? É muito mais fácil, né? E também o animal de 4 se desloca muito mais rapidamente. Você não vai conseguir pegar um atleta, um corredor de alta performance e colocar ele para correr mais rápido do que um leão, um puma. Não é? Animais que têm 4 patas correm muito rápido. Cachorros, cães, né? Correm muito mais rápido do que um ser humano. Óbvio, né? Que estão em 4 patas. E também procriam mais rápido, porque a posição de 4 facilita a procriação. O que eu estou querendo dizer aqui, né? Que nós estamos numa condição evoluída, né? Como eu falei, nossa dentição não é mais carnívora, é herbívora, e ainda assim nós continuamos a comer carne. Tem que se fazer um grande esforço para cozinhar, né, para fritar, porque não conseguimos comer carne de maneira natural, porque não temos dentição para isso. E aí a gente começa a pensar, né, que nós também não somos constituídos, não somos mais constituídos para a corrida evolutiva, a briga, a luta que existe na natureza, porque nós temos a racionalidade e a capacidade de construir ferramentas. Então a gente não precisa mais correr atrás, né? A gente atira de longe, a gente caça, a gente mata com nossas armas, com nossos equipamentos, sem a necessidade de ficar correndo atrás da presa. Então isso é uma grande evolução, né? Nós chegamos num momento que nós temos que compreender que a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais correr para sobreviver, a gente não precisa mais estar em 4 patas. Está ereto, né? São poucos seres na natureza que conseguem estarem eretos. Estar ereto é ter a opção de copular ou não, né? Porque é difícil, né, você copular ereto. A sexualidade é difícil, né? Transar em pé é difícil. Uma gravidez em pé vai ser muito mais difícil do que uma gravidez de 4. Porque existe a gravidade, né? O indivíduo que copula ereto, ele acaba tendo essa condição da gravidade fazer com que o sêmen, a ejaculação, se perca, né? Desça. Então, o que é mais prático para a natureza? O que é mais racional, mais lógico para a natureza? Transar em pé ou transar de 4? Claro
que a posição de 4 é uma posição que favorece estatisticamente e do ponto de vista da probabilidade, uma gravidez é muito mais provável do ponto de vista de uma cópula de 4 do que uma cópula ereta. Então, nós temos opção, né? Nós somos os únicos seres da natureza que temos opção. Porque nós andamos ereto, tanto homens quanto mulheres. As mulheres se curvam e se colocam de 4 se quiserem. É uma opção. A natureza nos deu uma opção. E racionalmente falando, ninguém vai trazer uma criatura para esse mundo, ninguém vai copular com o objetivo de procriar, ninguém vai se colocar de 4, né? Se não tem condições de dar uma vida plena para essa criatura. Está por vir, né? Então tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, gravidez na adolescência, gravidez por gravidez, sem objetivo nenhum, porque as pessoas que estão eretas se colocam de 4. Essas pessoas têm opção, essas pessoas estão eretas. Como eu falei, a posição ereta não favorece a procriação. O que favorece a procriação, a posição mais ideal para procriar é de 4, porra. Então o ser humano ereto, ele foi colocado numa situação, numa condição de escolha, de opção, né? Vou engravidar ou não? Se vou engravidar, tenho que ter todas as condições para trazer essa vida para uma vida plena, para uma condição plena, do ponto de vista de saúde, de educação, de condição, né? Todos os recursos, mas não, né? O ser humano é ereto, foi erigido, foi colocado ereto pela evolução, pela natureza, pela consciência, pela racionalidade. E esse ser humano ainda se curva, ainda se coloca de 4 para trazer o inferno para essa existência aqui, para trazer pessoas, crianças, para serem simplesmente mão de obra barata. Se você é rico, se você é pleno de consciência, se você é uma pessoa lúcida, se você é uma pessoa instruída, né? Culta e, acima de tudo, rica, você tem todos os atributos para colocar um filho no mundo. E vai ser uma pessoa que vai vir para cá para usufruir, para ser uma extensão de você, para ser uma pessoa que só vai ter benefícios, riqueza, beleza, uma pessoa que vai se olhar no espelho, vai se orgulhar do que é. Agora, pobre, miserável, desgraçado, só traz filho para este mundo aqui para ser mão de obra barata. Entenda a sua condição. Evolua a sua consciência. Entenda que você tem responsabilidade pela sua própria evolução. Se você é um animal, um bicho que se prostra de 4 para receber o sêmen e para jogar uma pessoa aqui para sofrer, você é um desgraçado miserável, você não vale o que come. Agora, se você é uma consciência, se você é uma pessoa lúcida, uma pessoa que entende que a sua própria evolução te coloca ereto, né? Para que você não procrie igual um animal, para que você escolha, tenha essa condição de escolha, aí você é simplesmente uma pessoa evoluída. Muitas pessoas não entendem o que a gente está falando aqui, né? E eu quero mais é que se foda essas pessoas que não entendem o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é uma questão de você observar a sua evolução e a sua responsabilidade sobre o que você faz, sobre todos os seus atos, principalmente em relação aos outros. Colocar filho no mundo sem ter condições mínimas
Você é um animal, né? Você vai se colocar de quatro para essa sociedade, para essa realidade, que para quem tem consciência não faz sentido. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative o sininho das notificações e, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui. Tá chovendo, hein?